Bom dia. Bom dia, meus amores. Bom dia, café com presença. Hoje vamos ler Efésios 3. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia, Janice. Eu quero. Bom dia, meus amores. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Seu rosto. Bom dia. Quem tá animada aí hoje, no dia de hoje? Me conta. Todos os meus. Bom dia. Estão animadas? Eu quero. Alguém pode escrever para mim Efésios 3, que é a leitura do livro de hoje, é o nosso devocional do dia de hoje. Gente, eu tô com um compromisso comigo mesma, que é de não estender muito essa live, né? Dela ser assim 40 minutos. Ontem eu consegui fazer 50 minutos. Eu tenho certeza que daqui uns dias a gente vai conseguir deixar ela em 40 minutos assim, redondinha. Com fé em Cristo. Para que vocês não fiquem muito aqui, para que a gente faça uma leitura mais objetiva, tá bom? Porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, mas não dá para eu compartilhar tudo todas as vezes, é aos pouquinhos, tá bom? Alguém escreve para mim Efésios 3, pra gente já ir começando, concentrando nessa leitura. Vamos trazer aqui, em nome de Jesus, gente, em nome de Jesus, o nosso convidado especial do dia. Ele vem todos os dias, gente. Essa live aqui é uma live que todo dia eu trago esse convidado especial. Este é o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, queremos mais de Ti. Vem, Senhor, traga o Espírito Santo, deixa que Ele se faça presente. Senhor, é por Ele, é com Ele que a nossa leitura se torna mais fluida, mais objetiva, uma leitura de maior compreensão. Façam sempre a leitura na presença do Espírito Santo. Efésios 3, deixa eu pôr aqui, peraí. Efésios 3. Pronto. Efésios 3. Ah, eu deletei. Essa sou eu, gente. Carol fazendo Carolzice. Calma aí. Efésios 3. Ai. Foi. Efésios 3. Boa. Sejam muito bem-vindas, já convidamos, vem Espírito Santo, enche nosso coração, renova nossa mente, nos dê sabedoria, faz com que a sua palavra, Senhor, nos ajude para que a sua palavra seja luz, seja fundamento, seja esclarecedora, seja ferramenta de transformação em nossas vidas. Nós sabemos, nós já entendemos que esse é o desejo do Senhor, que a gente se relacione cada dia mais contigo, Paizinho. Então, que neste momento aqui que nós nos colocamos, 7:30 da manhã, de uma véspera de feriado, nós estamos nos colocando à disposição para ouvir o Senhor, para aprender mais com o Senhor, com a certeza de que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesma. Gente, o dia que vocês definitivamente decidirem se libertar do autoconhecimento e se aprofundar no conhecimento que vem do alto, vocês vão descobrir coisas sobre vocês
de maneira extraordinária. E eu não estou falando porque eu acho, não. Eu estou falando por experiência própria. Quando você abre mão de autoconhecimento e se coloca à disposição do conhecimento do alto, o conhecimento que vem dos céus, você se torna muito mais sábia. A grande questão é que nós estamos desesperadas para nos salvar. E a nossa salvação está em Jesus. A gente quer nos salvar, nos salvar, nos salvar, numa busca incessante pela felicidade. Numa busca incessante por resolver suas questões da infância, suas questões familiares. E toda a revelação sobre a sua vida vem de Jesus, vem de Deus. E eu falo isso porque essa foi a minha história, a minha vivência. Então não é sobre um achismo, é uma garantia. É uma garantia. Decidam, experimentem. Eu falo para as minhas alunas, faz um teste, abandona todas essas ferramentas de autoconhecimento e se aprofunda no conhecimento que vem do céu. Você vai viver 10 anos em um. Você vai ter revelações profundas sobre você. Vai ser o momento que você vai mais entender sobre você, da sua história. Verdade revelada sobre você. Ai, Carol, mas eu não sou uma pessoa e a fulana é outra e por isso eu tenho que me conhecer. Nós somos indivíduos diferentes, mas nós nascemos todos à imagem e semelhança de Deus, para carregar o coração de Cristo. Então, portanto, nossa história está revelada na Bíblia. Amém? Certo? Esse é o momento em que eu peço e que eu deixo com vocês a missão de exercer a generosidade, de espalhar luz, de semear na vida de alguém. É o momento que eu peço para que vocês convidem pessoas para estarem aqui com a gente, para virem até essa live, para chegarem até essa live, para espalhar o conteúdo, para convidar pessoas, para colocar luz na vida de pessoas que você gosta, que você admira, que você sabe que está precisando. Se a pessoa vai chegar até aqui, se ela vai abrir, se ela vai consumir o conteúdo, não é sua responsabilidade. Mas Deus nos deu um direcionamento que é: vá e espalhe as boas novas. E aqui nós estamos falando de Deus, do nosso Pai Celestial. E nós precisamos, obediência é um dos princípios de uma filha de Deus. Então sejam obedientes e escutem falem sobre Ele. Carol, não quero convidar ninguém, porque não quero que ninguém saiba que eu tô te seguindo. Então, depois daqui, a sua responsabilidade é sentar para tomar um café com uma amiga e espalhar as boas novas. É um almoço onde você espalha as boas novas. É você espalhar a mensagem. Amém? Então, aqui você pode convidar. E se você não se sentir confortável para fazer isso, você pode espalhar a mensagem depois que terminar. Tá bom? Certo? Então vamos lá, já convidamos o Espírito Santo, já temos o Espírito Santo. Gratidão, Senhor, por cada vida, por mais uma oportunidade, para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos dar aqui direcionamento, para viver esse encontro contigo, Senhor. Obrigada, obrigada, Paizinho. Então estamos lendo o livro de Efésios. Gente, o livro de Efésios, ele compõe o Novo Testamento. E é um livro onde a gente aprende sobre crescimento espiritual. Não basta só eu escolher caminhar na fé ou eu escolher caminhar com Deus. Não é o bastante. Eu preciso sair de um lugar de um bebezinho que toma leitinho para se tornar uma mulher que tem maturidade espiritual. Porque se eu for um bebezinho, eu vou sempre querer e ter uma ideia errada de que Deus vai me pegar no colo e vai passar a mão na minha cabeça e eu não vou mais passar por turbulências. Muitas mulheres esperam isso. Eu espero que agora que eu vou caminhar com Deus, tudo vai se transformar e eu não vou ter mais desafios ao longo do meu processo. Esse é um grande engano.
Em lugar nenhum está escrito aqui que a gente não vai passar por desafios, muito pelo contrário. Lá em Romanos 5 está dizendo, olha, haverão turbulências, haverão desafios, tempos difíceis, perseverem na sua fé. E quando a gente consegue perseverar na nossa fé? Quando nós somos maduras espiritualmente, estamos crescidas espiritualmente, para entender que uma vida com Deus não é uma vida de alegrias somente, de festa somente, de ele tira todos os seus problemas? Não tira. Os problemas vão seguir acontecendo, mas na fé que você carrega e nas promessas que você carrega, você perpetua, você persevera. Amém? Então vamos lá. Efésios 3, versículo 1. Então não desistam, não desistam. Eu sei que muita gente se fere ao longo do processo. Eu sei que tem muita pessoa que já caminhou com Deus, que se feriu e que não voltou para aquele lugar. Não se fechem para a oportunidade de viver o plano perfeito para você. Porque Jesus, Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que provê, é o Deus que acalenta, é o Deus que protege. Eu falei ontem, nos dias difíceis ele estava do seu lado e nos dias alegres ele também estava do seu lado. Não é porque você escolhe caminhar com ele que os dias difíceis cessarão, não cessarão. E o que também não pode cessar são as suas orações. Orem sem cessar. Orem o tempo todo. Peçam direcionamento. Se preencham dele. Se preencham dele, gente. Se preencham dele. Comecei o dia. Não é porque você está aqui no comecinho do seu dia que você não tem mais nenhuma responsabilidade com Deus. Ah, paguei a minha conta. Não. Saiu daqui, vai dirigindo, vai para trabalhar, ouvindo uma pregação, ouvindo um louvor, tá na academia, escuta uma música, se preencham dele. Quanto mais você conhece a ele, mais você conhece a você mesmo. Você está sedenta por autoconhecimento? Para ouvir sobre Deus o dia todo. Você vai conhecer a sua história, de fato. Amém? Então vamos lá. Efésios 3, versículo 1. O plano de Deus é revelado. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por cento, a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial em estender a graça a vocês, como lhe escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Gente, aqui Paulo resume a história dele e o que ele, por obediência... Eu não sei se vocês conhecem a história de Paulo. Paulo era um cara, era um homem, era um romano, um judeu, que perseguia a igreja. Ele perseguiu Jesus. Não sei se vocês conhecem, ele perseguiu Jesus. Ele era contra, ele não acreditava. Ele achava que as pessoas estavam blefando sobre Jesus. Então ele perseguiu. Mas ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Deus disse, acredite, vá lá. Ele foi curado, ele estava cego. Não sei se vocês vão lembrar, ele estava cego. Aí Deus pegou aqui, ó, a lama, esfregou no olho dele e abriu os olhos dele. Aí ele falou, tá, e agora? Agora você vai e vai servir a igreja. Esse era Paulo. E ele escreve basicamente todos os livros, as cartas de Paulo, que ele tá discipulando pessoas, porque ele também não cria. Então, quando você olha e fala, Carol, eu tenho dificuldade de acreditar em Deus, você lembra que talvez você vai ser uma Paula na sua história, que talvez vai desacreditar da existência, vai desacreditar, vai perseguir a igreja. Quem fui eu? Quando vocês param para ver minha história, não que eu persegui a igreja, mas eu tirava onda. Eu tirava onda, eu falava, não, que é isso, vocês estão doidos.
Falar que é um Deus que vai te prover as coisas. Falar que é um Deus que te entrega as coisas. Falar que é um Deus que te cura. Imagina, quem cura é médico. Eu também era uma incrédula. Por isso que eu me identifico tanto com Paulo, que eu gosto. E aqui ele fala, eu estou aqui para revelar a graça de Deus para vocês. Isso não foi revelado antes, mas ele me deu essa missão. E aqui, aí, ele vai ser perseguido, ele vai ser desacreditado, ele vai ser quase morto na história de Paulo. Mas ele não recua, ele persevera. Paulo é um dos maiores exemplos de perseverança aqui na Bíblia. Por quê? Porque ele tem um direcionamento, ele entendeu o chamado, ele se colocou à disposição para Deus, para Jesus, na missão que lhe foi dada. E aí ele segue. Então ele está dizendo aqui, ao lerem o que escrevi, vocês vão entender a graça revelada, que me foi revelado, e agora, como missão, eu perpetuo. Por isso que eu digo para vocês, tem testemunho, tem revelação, tem vida com Deus, passem adiante. Passem adiante, sejam como Paulo. Certo? Antes ele escrevia cartas, agora vocês, num clique, ligam um áudio e envia uma palavra para uma amiga, uma oração, um testemunho. Conta uma coisa que você viveu, algo que caiu sua ficha. É muito mais fácil hoje em dia. Amém? Versículo 6. E este é o segredo revelado tanto aos gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Qual é o segredo revelado? Todos vocês que caminham com Deus ou que não caminham, são herdeiros do reino dos céus. Então, eu que escolhi caminhar com Deus, mesmo quando eu não caminhava, eu tenho um título, eu tenho uma identidade, e você também. Vocês não são mais órfãos. Vocês não são mais a menina que o pai foi embora. A criança que o pai abandonou. A criança que não foi cuidada pelos pais. Agora vocês são herdeiras. Vocês são filhos. Mas com a consciência, nós já temos essa consciência que não basta saber que sou filha. Eu preciso me posicionar e agir como filha de Deus. Não basta só ter essa clareza. Todas vocês aqui, todos vocês que estão me ouvindo, vocês falam, não, Carol, eu sei. Foi Deus que me criou. Sou filha de Deus. Isso é um fato. Agora, agir como? Me comportar como? É outra história. Mas ele diz aqui, ó. Todos vocês, gentios ou não, creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Quais são as boas novas? Quando eu creio no evangelho. Quando eu uso isso aqui, ó. Quando eu uso isso aqui. Quando eu creio nisso aqui, quando eu ando debaixo da palavra, eu creio nas boas novas. E quando eu creio nisso, eu creio que eu entendo toda a minha herança. Porque minha herança está aqui na palavra. Ele nos deixou isso como herança. E a partir disso, a graça de Deus desce sobre nós. Certo? Ambos, aqueles que andam com Deus e aqueles que não andam com Deus, são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Lá em Mateus 16, ele deixa claro, Jesus diz, alguns de vocês vão proclamar a palavra, outros de vocês vão expulsar demônios, outros de vocês vão curar enfermidades, outros de vocês vão fazer palavras de sabedoria. Ele deixou várias profissões para aqueles que acreditam nas boas novas e que se posicionam como herdeiras. E a de Paulo foi anunciar as boas novas. Ele contava, falar sobre, contar histórias, evangelizar, discipular, certo? Aí olha que legal quando ele entra aqui. Versículo 8.
Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Ele diz: olha, eu não. Porque aqui, nesse capítulo, uma coisa que eu falo para vocês, que a nova era, que todos esses cursos e métodos explicou para vocês até hoje. Paulo vem e fala assim: esquece isso. Esquece isso. Porque nada chega até você pelo seu merecimento. Gente, olha que coisa maravilhosa. Palavra revelada. Vocês que estão aqui nessa live hoje, vocês vão sair daqui com uma única certeza. Nada é pelo seu merecimento. Porque no fim, se a gente for olhar para a nossa história, nós erramos, nós pecamos, nós julgamos. Nós temos atitudes que não são dignas. Assim como Paulo não foi digno, ele perseguiu Jesus Cristo. Ele perseguiu a igreja. E ele diz: ainda que eu seja o menos digno, ainda que eu não mereça, diante de todo esse povo, aí ele olhava para a multidão. Ele estava escrevendo para as pessoas de Efésios. Ainda que eu não mereça, eu recebi pela graça. Então, meus amores, esquece essa baboseira de que as coisas chegam até você por merecimento, em nome de Jesus. Porque se formos olhar para a nossa história, nós não somos dignas de quase nada. Mas pela graça, vocês têm acesso a tudo. Não porque vocês merecem, mas pela graça. Aí ele diz: recebi pela graça. Parem de falar: ai, quero trabalhar minha crença de merecimento. Você não tem que trabalhar nenhuma crença de merecimento. Você precisa se posicionar como filha e entender que tudo que é teu já existe. Pela graça. Por amor que o teu pai chega dessa baboseira. Parem de falar: ai, porque eu mereço. Você não merece nada. Não merece, não é digna, porque erra, é errante. Tem pecado às vezes. Não é por merecimento, é pela graça. Pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem sobre você, Ele já te entregou tudo. Todos os dias da sua vida já estão escritos em nome de Jesus. Não é por merecimento, é pela graça. Recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios. Sobre o quê? Ele vem nos revelar, Paulo vem nos revelar os tesouros infindáveis que estão disponíveis para vocês. Todas nós, como diz meu professor, pela graça de Deus, todos nós podemos mergulhar no cofre do tio Patinhas. Todos nós temos a senha de acesso do cofre do tio Patinhas. E nele vai ter saúde, vai ter família, vai ter casamento. Pela graça, não é pelo merecimento. Porque no fim, se a gente for olhar, por merecer você não ganha nada. Mas pela graça você tem tesouros infindáveis que estão disponíveis em Cristo. O Criador de todas as coisas. Ele manteve oculto, mas agora as boas novas, através da nossa salvação, todos vocês têm acesso ao reino de Deus. Amém? Olha lá, versículo 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais
por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a gente olha Cristo, gente, não tem como você não se apaixonar por Jesus Cristo. Se você não é uma pessoa que se apaixona por Jesus Cristo, é porque o teu coração está muito amargurado. Você tem que ouvir o propósito de orações lá 55 vezes. A sabedoria divina, ela vem de diversas formas. Ela vem através da palavra, ela vem através da cura, ela vem através da paciência, ela vem através do amor, ela vem através da benignidade, ela vem através do domínio próprio. Essa é a sabedoria divina. E esse é o propósito eterno. Ele, Deus, o seu Pai, o propósito. Carol, quero saber o meu propósito. O primeiro propósito. Parem de procurar, tá aqui, Efésios 3. Parem de fazer curso, método para entender qual é o seu chamado. O primeiro propósito de vida que Deus tem para com você é que você entenda a sabedoria divina. É que você entenda os tesouros infindáveis que tem para você. Esse é o primeiro propósito, que você creia, que você se posicione. O primeiro chamado de vida para você aqui na Terra é que você se posicione como uma herdeira em Cristo. Tá aqui escrito. Vocês ficam buscando incansavelmente, gastando horrores de dinheiro. E eu falo por mim mesma. Ai, quero entender o meu chamado. E o seu primeiro chamado de vida, o seu primeiro chamado aqui na Terra, é que você compreenda a sabedoria divina, que você tenha clareza da tua herança. Não tem como você acessar outro chamado se você ainda não se coloca com fé, uma fé inabalável, que você é uma herdeira e que nada vai te faltar. Porque tudo ele já te deu, não porque você merece, mas porque você é filha. Pela graça, não por merecimento. A gente cortou isso do nosso vocabulário e dos nossos pensamentos agora. Não tem mais crença de merecimento numa mulher que se posiciona com Deus. Amém? Versículo 12. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia, olha como ele é lindo. Gente, se Deus não é perfeito, eu não sei quem é. Porque ele fala, olha, o seu propósito é se posicionar como herdeira, para que você acesse os tesouros infindáveis. Só que para isso você vai ter que ter, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, é com medo? Não, não é com medo. Ele não fala, filhinhas, tenham medo, porque vai ser desafiador. Filhinhas, tenham medo, porque talvez eu olhe para você e ache que você não mereça. Não. Ele é aquele pai que mima o filho, que entrega tudo, que dá tudo. Mesmo o filho não merecendo, sabe aquele tio, ou seu pai foi assim, ou você é aquela mãe, seu filho, ele tá causando na tua vida. Ele não te dá 1 minuto de paz, mas você não pode ver um trocinho lá da Patrulha Canina, do Pokémon, do Spider-Man que você compra pra ele. Essa é a forma que Deus nos ama. Sempre a gente vai olhar pai e filho. E Deus nos ama assim. Nós não somos merecedoras. Nós não estamos espalhando as boas novas. Nós não estamos curando, apesar de a gente já saber que a gente tem um dom da cura. Nós não estamos profetizando nos lugares. Mas ele ainda nos entrega tudo. Tudo pelo amor que ele tem a vocês. Mas ele diz que a gente vai ter que ter fé, ousadia e confiança. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, por que vocês não acessam? Olha aqui, temos acesso à presença de Deus. Por que vocês não acessam a herança,
Os tesouros infindáveis. Por que vocês não têm a senha do cofre do tio Patinhas? Porque vocês vivem com medo. Vocês vivem inseguras. Ele diz ousadia e confiança. Vocês não vê o dinheiro entrar, você não vê o relacionamento chegar, você não vê o seu pedido de casamento acontecer. Aí você se perde, você deixa de confiar, você fica medrosa. Não é eu quero casar, não. Essa não é a frase que mora na boca de uma filha de Deus. A frase que mora na boca de uma filha de Deus é: eu vou casar. Carol, mas você não tem nem namorado. Mas no livro da vida, a promessa que existe para mim é de casamento. Enquanto ele não chega, eu sigo fazendo os planos de Deus. Não é eu quero ter filhos, é eu vou ter filho. Eu vou ter filho, a gente olha lá para Ana. Eu vou ter, eu vou casar. Eu vou viver como uma herdeira. Eu vou acessar o meu propósito, o meu chamado. Eu vou. Eu já, aos olhos de Deus, eu já casei. E por falta de fé, no dia 2 de janeiro, ele me pegou e falou: vem aqui, deixa eu te conversar contigo aqui. E te falar, calma seu coração. Já tem isso na sua vida. Mas eu ainda tenho que trabalhar coisas em você. E assim, ele disse isso pra mim para que eu diga isso pra você. Isso já existe pra vocês. Tudo o que vocês quiserem. Mas antes ele precisa te preparar. Porque o que ele tem pra você é grandioso e você não aguentaria imatura na sua fé. Imatura na sua fé, ele te entregaria a chave, a senha do cofre e você falaria: não, eu não tô pronta ainda para digitar. Imatura na sua fé. Você falaria: não, ainda não é para mim. Não, imagina. Ou você abriria, ia olhar e não ia nem mergulhar, né? Eu tô falando isso pra quem tem mais de 30 anos, que assistia lá o tio Patinhas, né? Eu queria mergulhar lá. É a mesma coisa de você pegar e você ganhar uma Porsche, aí você senta e fala: mas eu não sei dirigir esse carro. Como faz? Você não tá pronta ainda. Ele tá te preparando. Ele tá te ensinando. Gaste tempo em aprender, em ouvir mais, em acessar como. A gente deseja tanto um casamento, mas eu sei como aos olhos de Deus, ele deseja que eu me comporte. Ele deseja aos olhos de Deus como é uma mulher casada. Quais são as responsabilidades? Eu desejo tanto isso, mas será que eu estou realmente pronta? Eu sei quais são as tarefas? Sei quais são? Estou deixando aí para vocês. Mas não é com medo. Por meio da fé, da confiança e da ousadia. Fé, ousadia e confiança. Não é com medo. Nem insegura. Ai, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Muitas alunas minhas, elas falam assim: nossa, Carol, eu fico admirada porque todo direcionamento que você sempre teve de Deus, você foi lá e fez. Você vai lá e faz. E eu falo, porque eu sempre fui uma filha ousada. Deu certo tudo, gente. Deu o que certo do jeito que tinha que dar. Eu aprendi o que eu precisava aprender. Mas o medo, ele não me para mais. Coloquem em vocês o espírito de ousadia que Deus te dá, porque ele fala que é de confiança. Se vai dar certo, eu não sei. Se eu vou fazer certo, eu não sei. Ontem mesmo, minha aluna, que eu vou gravar um podcast. Eu falei assim: então você tem uma função no seu telefone que chama gravador. Você vai lá nessa função, você aperta
o gravador, aí você aperta a bolinha vermelha e você começa a gravar. E depois você me manda esse áudio que eu mesma vou colocar no Spotify para você. Porque a gente às vezes busca a perfeição. Não, eu só vou começar... Não, Carol, eu só vou começar a falar de Deus quando eu ler toda a Bíblia e quando eu terminar meu seminário. Amor, o tempo tá passando. Existem pessoas que estão precisando te ouvir. Existem pessoas que estão sedentas. E o não que você fala para Deus não é um não para Deus, é um não para milhares de mentes, de mulheres, de corações que vocês podem alcançar. O espírito que ele te dá é de ousadia e confiança. E se ele te dá ousadia e confiança é porque ele acredita e ele te capacita no processo. Se ele fala que você está preparada para ser ousada, confiante e ter fé, é porque o seu coração aguenta tudo isso. Porque ele te criou para isso. Ele não te criou para ter medo. Se vocês olham os milagres, os bastidores dos milagres de Jesus, todas as pessoas que os milagres estão relatados na Bíblia foram ousadas. Ousadas. Partiu da ousadia. E quando sentiram medo, a coisa virou. Ousada. Quando a gente olha Jairo vai atrás de Jesus. Ele era um dos diretores da sinagoga. Então pensa, ele perseguia Jesus. Os dele perseguiam Jesus. E ele vai atrás de Jesus publicamente. Ele vai atrás de Jesus publicamente. Então ele coloca toda a reputação dele. Ele falava mal de Jesus, ele desacreditava, ele perseguia Jesus, porque ele era um dos da sinagoga. Só que ele quer que a filha dele viva. Ele busca um milagre. E aí, na busca pelo milagre, ele faz o que com a reputação dele? Ele não tá nem aí. Ele se humilha. Ele é ousado. Então, ele sai de lá da sinagoga, da casa dele, ele corre atrás, publicamente, ele fala, Jesus, salva minha filha. Ela está quase morrendo. Por um milagre, ele esquece o orgulho, esquece a reputação. Por amor, por quem está atrás de um milagre. Se vocês precisam de um milagre na vida de vocês, vocês têm que deixar o orgulho, vocês têm que deixar a reputação, vocês têm que deixar o medo para trás. Talvez Jairo tivesse medo do que ia acontecer com a reputação dele. Do que depois, e se a filha dele fosse ou não curada, o que aqueles, pelo menos 10 casais, porque para abrir uma sinagoga tinha que ter 10 casais, iam esperar. Iam falar dele, iam fazer com ele. Mas ele não estava nem aí, porque ele queria um milagre. Então ele deixou tudo de lado. Às vezes você está desesperada para começar a trabalhar, mas você não tem coragem de falar para os teus que você está desesperada, que você está precisando de um emprego, que você está precisando de ajuda. Você fica orgulhosa no seu lugar. E o orgulho não faz parte de uma pessoa que busca um milagre. Amém? Jairo teve o quê? Ousadia. Ousadia. E ele confiava no Jesus que cura. Mas não foi no tempo de Jairo, porque no meio do caminho apareceu a mulher do fluxo de sangue. E Jairo estava lá desesperado. Jesus, vamos na minha casa. Ainda faltava um pouco de fé. Amém? Então, deixem o orgulho de lado. Se você está na busca por um milagre, acessem pessoas, fale sobre. Não importa a sua reputação. Por quê? Porque ele te diz, é com ousadia e é com confiança. Ousadia, confiança e fé. Esses são as nossas 3 armas para vencer. Para caminhar como filhas de Deus. Fé, ousadia e confiança. Certo? Portanto, aí ele diz, por meio da fé em Cristo, agora,
Com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. Por vocês que sofro, a honra é de vocês. Gente, aqui ele está dizendo, eu tenho fé, eu tenho ousadia e eu tenho confiança. Foi-me dado a missão, o chamado para espalhar as boas novas. Mas não desanimem quando vocês souberem que eu estou passando por provações. Eu faço isso por honra a vocês. Eu faço isso para que vocês acessem a graça de Deus. Eu faço isso para que vocês conheçam Jesus. Eu faço isso para que vocês conheçam a palavra. E ele diz, não desanimem, eu vou passar por provações. Você também. Não desanimem, eu vou passar, você vai passar, todo mundo vai. Ou você acha que você é o alecrim dourado, que você merece ultrapassar a fila das pessoas porque você sofreu mais, porque a sua história é mais difícil. Sua história é mais difícil, você sofreu mais. Você é o alecrim dourado, que para viver uma vida com Deus, você não vai sofrer. Não. Todo mundo tá passando por aflições. Todo mundo. Por dificuldades. Ninguém sofreu mais ou menos. Todo mundo. Aqui tá dizendo, inclusive Paulo, né? Um homem, quem era Paulo? Paulo era um cara inteligente, meus amores. Paulo era advogado. Um homem inteligente. Mas ele deixou o quê? Outro exemplo da reputação. Ele deixa a reputação dele, ele perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Deixou a reputação de lado, porque ele viveu um milagre. Deixou o orgulho, fé e ousadia. Ele falava assim, é lá que estão querendo me matar, que estão querendo me perseguir, então eu vou lá, eu quero ir lá, eu quero ser julgado. Me deixa ser julgado lá. Porque ele entendeu a missão. Qualquer que seja a sua missão, o seu chamado. Não andem, não caminhem sem fé, sem ousadia e sem confiança. Em nome de Jesus, Pai. Coloca fé, coloca ousadia e coloca confiança. Que todas essas mulheres que me escutam agora, por meio dessa live, que vão me assistir depois lá no YouTube, coloca nelas um espírito de ousadia. Remove da boca delas a palavra medo. Remove do coração delas a palavra insegurança. Vocês estão seguras em Deus. Aquele que te protege. Aquele que provê. Aquele que te dá o melhor caminho. Aquele que te guia. Aquele que conhece, que sabe. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Inclusive, ele conhece os seus problemas. Eu escrevi ontem no story. Para de falar sobre os seus problemas para Deus, porque ele sabe. Ele sabe as dificuldades que eu tenho. Ele tá aqui comigo. Ele escreveu a minha história. Ele me conhece mais do que qualquer pessoa. Nas suas orações, revele o amor que você tem por ele, a confiança que você tem por ele. A confiança que você tem por ele. O amor, a certeza que ele vai te entregar o melhor, mas que não vai ser fácil, mas que ele vai te entregar o melhor. Certo? Aí Paulo pede crescimento espiritual. Versículo 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Ó Criador de todas as coisas no céu e na terra, peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então ele pede, ele já sabe. E ele diz, Carol, como ter mais fé? Como confiar mais em Deus? Quando as suas raízes se aprofundarem. Como eu aprofundo as minhas raízes, Carol? Palavra, oração. Não tem outro caminho. Como eu aprofundo minhas raízes? Entendendo as minhas raízes. A sua história está aqui.
Carol, eu consigo aprofundar as minhas raízes lendo meu devocional? Não. Eu tô sendo honesta com vocês. Não. Devocional não tem profundidade, gente. Aqueles prontinho, que é uma partezinha, aquilo não tem profundidade. É uma ferramenta legal? É. Mas não tem profundidade. A profundidade é eu conhecer a fundo a história. Quanto mais, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Gente, eu só consigo... Se eu falar assim, olha, fulana, olha, Camila, eu tenho um amigo, eu acho que ele é a sua cara. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar pra ele ir no café e você vai lá no café conhecer ele. Vocês confiariam nessa pessoa? Não. Óbvio que você não confiaria nessa pessoa. Por quê? Porque você não conhece essa pessoa. Você não faz ideia de quem ela seja. Você iria para esse café com medo das coisas que vão acontecer. Porque você não conhece essa pessoa. Como confiar em Deus? Conhecendo Deus. Como eu conheço Deus? Ouvindo as histórias. Como confiar no Jesus que cura, que sara, que nos ama? Quando eu escuto as histórias de Jesus. Quanto mais eu conheço alguém, você quer se apaixonar por alguém? O princípio, eu preciso ouvir as histórias dessa pessoa. Eu preciso conhecer sobre essa pessoa. Eu só consigo confiar em alguém que eu me coloco à disposição para conhecer. Você quer fortalecer a sua fé? Você quer confiar mais em Deus? Escute mais sobre Ele. Se relacione mais com Ele. É o mesmo caminho. É um caminho que parece meio doido, porque a gente vai conhecer alguém que a gente não vê, que a gente não toca, mas a gente vai conhecer. A partir do momento que eu me coloco à disposição para ler, para conhecer, para aprofundar. Eu me apaixono por alguém que eu conheço. E isso acontece entre vocês e eu. Eu nunca vi algumas de vocês, mas vocês dizem, Carol, eu honro a sua vida, gratidão pela sua existência, você tem mudado a minha história, porque quanto mais vocês me escutam, quanto mais vocês sabem das minhas provações, mais vocês vão gostando de mim e confiando em mim para discipular vocês. Amém? É o mesmo caminho com Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me apaixono por Ele, mais eu confio nele. E vamos levar essa história para pai e filha. Vamos supor que você foi uma filha que quando você nasceu, o seu pai foi embora. O que você não conheceu o seu pai, você foi fruto ali de um acaso. Né? Não existem acasos, mas é o que o mundo diz. Seu pai e tua mãe saíram, você nasceu. Você não conheceu ele, mas a sua mãe sabe o nome, sobrenome, onde mora. E ela fala, olha, fulana, olha, filha, hoje é o dia que você vai conhecer seu pai. Aí você vai lá meio emburrada, meio, não tô afim, né? Conhecer o cara que me abandonou. Aquele primeiro encontro que você vai ter lá no shopping, na pracinha do shopping para comer um McDonald's, com aquele cara que nunca te carregou no colo, que não estava na mesma casa que você. Você vai confiar nele para contar suas angústias, seus planos, suas conquistas? Você não vai confiar nele. Não de primeira. Não assim, do nada. Mesmo você sabendo que ele é teu pai. A tua mãe te dizendo, é teu pai, fizemos o teste de DNA, tá aqui. Não vai. O desejo dele, porque ele é seu pai, é que você confie nele.
o desejo dele. Assim como o desejo de Deus é que a gente confie nele, mas se eu não conheço, eu não tenho como confiar. Se eu não sei as histórias dele, aí o seu pai marca um outro encontro com você no shopping. Ele fala, vamos toda semana almoçar junto? Aí você tá lá sentada com seu pai e ele começa a te contar a vida dele, que ele fez faculdade, que ele viajou, as coisas que ele faz. Aí você começa a pensar, nossa, ele é um cara legal, né? Será? E aí você vai para uma toda semana, e você vai se apaixonando. Você começa a confiar. Vocês vão se relacionando. Gente, isso é conexão. É conexão. E isso é o que Deus quer com vocês. Só que glória a Deus e pela nova aliança e por toda a história, nós podemos encontrar e conversar e conhecer a Deus o dia inteiro, todos os dias, o tempo todo, para que a gente passe a amá-lo, a confiar nele, a aprofundar nossas raízes para, as nossas raízes se juntarem. E eu entender que as coisas dele vivem em mim. Que o amor, a alegria, a sabedoria, a autoridade para governar de Deus, de Cristo, vive em mim também. Certo? Então, raízes profundas é por meio de confiança, de relacionamento. Aí vamos lá, estamos quase acabando. Amém? A gente vai para o 18, versículo 18, Efésios 3, 18. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. O quê? Eu só consigo conhecer largura, comprimento, altura e profundidade de um lugar que eu já habitei. Eu não me afogo na piscina aqui do condomínio que eu moro, porque eu já entrei nela. Eu falei, olha, dá pé pra mim. Eu conheço, eu sei a temperatura da água. Eu sei até onde eu posso ir ou não. Porque eu já habitei esse lugar. Eu já fui. Amém? Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Quando você se coloca à disposição para realmente compreender o amor de Cristo, gente. Vocês até olham e pensam como Paulo, eu não sou digna. Mas você é. E não é por merecer, é pela graça. Porque ele te amou primeiro. Porque ele escolheu a salvação. É quem viveu o áudio 2 do propósito de oração. Vocês ficaram até sem chão. Porque vocês falaram, não é possível. É desconfortável. O encontro genuíno de amor com Deus aos nossos corações humanos, enganosos, rochosos, a gente fica desconfortável. A gente fala assim, não sei. Você até desconhece. Porque o amor de Deus, para nós, falhos, gera desconforto. Você fala, você não se vê digna. Você não se vê merecedora. É desconfortável porque nunca ninguém te amou assim e nem vai. Porque o amor de Deus por vocês é incomparável. É incomparável. É incomparável. E foi o que eu falei no áudio 9. Se ele, por amor a você, cumpriu a promessa de salvação, ele entregou seu único filho, o casamento que você deseja, o emprego que você deseja, a conta que você deseja que você paga, é pequeno e ele vai te entregar. Mas quando você estiver pronta, quando você tiver raízes profundas, quando você estiver disposta a conhecer mais dele, a se relacionar, amém? É grande demais para ser compreendido. Mas a hora que você recebe, você fala, uau. Uau,
É desconfortável, mas depois você se acostuma. Mas é incomparável. É incomparável. Certo? E aí eu sempre lembro, quando eu menos merecia, ele me salvou num acidente. Ele me ama muito. Muito. Amém? Versículo 20. Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. É daqui que vem aquela música. O que ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que desejamos. O que ele faz é infinitamente mais. E é por isso que eu falo, às vezes você quer ter um encontro com Deus e que ele te revele tudo que tem guardado para você. Você não aguentaria, porque você não conhece essa forma de amor. Mas o que ele faz é muito mais. Muito mais. Ontem mesmo eu estava falando para uma aluna minha, olha, você estava conhecendo, se relacionando com o fulano, né? E há um tempo atrás, o nosso grupo de alunas, ela mandou um vídeo, que é uma moça que tem o desejo de casar, só que o tempo estava passando e a moça estava um pouco desesperada. Aí lá na loja de vestidos, porque ela estava ansiosa e querendo as coisas no tempo dela, ela escolhe um vestido de festa. Aí quando ela vai pro vestido de festa, quando ela põe o vestido de festa, a moça chega com o vestido de noiva. E ela fala, né, Deus não demora, Deus tá desenhando. Não, ele já desenhou, seu casamento já é teu. Já tá aqui, ó, no livro celestial da vida, que nós não temos acesso, mas a gente lê aqui. Lá no livro celestial tem os detalhes, tem com quem vai ser. Mas aqui a gente tem acesso às promessas, casamento é promessa. Deus ama casamento, ele provê tudo. A gente tem vários relatos, você escuta as pessoas falando, olha, a gente não tinha dinheiro nem para fazer mercado, mas nós tivemos dinheiro para fazer nosso casamento. Certo? Que é infinitamente mais. Vocês às vezes escolhem um vestido de festa porque não querem esperar o vestido de noiva, porque querem fazer ao seu modo, à sua maneira. Certo? Então ele realiza e ele faz infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, porque ele te ama muito. Ele quer encher sua vida de glória, de bênção. Amém? Aí ele diz, ó, é capaz de realizar, o amor de Deus, ele é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O maior problema é que nós conquistamos coisas, nós chegamos a lugares, nós conquistamos diplomas, títulos, compramos coisas. E na nossa ignorância, a gente acredita que fomos nós quem conquistamos. Foi pela força do nosso braço. E nós não damos glória a Ele. Nós não damos o mérito a Ele. Nós queremos tudo pela força do nosso braço. E pela força do nosso braço, nós nos tornamos mulheres cansadas, exaustas. E quando a gente descobre que temos um Pai que cuida de nós e que nos ama tanto que nós não conseguiríamos discernir, que nos ama tanto que dá mais do que a gente imagina e do que a gente pede, infinitamente mais. Quando a gente descobre esse amor, a gente vive o que as pessoas chamam por aí de feminino e que eu descobri que é o amor de Deus, que é o descanso no Senhor. Quando eu descanso no Senhor, quando eu descanso em fé, quando eu descanso em confiança, quando eu descanso em ousadia nesse Deus, eu me torno a mulher que Ele desenhou para eu ser, que acredita, que não está mais sozinha, que nunca esteve e que agora ela compartilha do amor de Deus e da sabedoria dele, da força dele, para que as coisas na vida dela, para que ela alcance as promessas dela. Em nome de Jesus. Amém?
Vocês entenderam? O que as pessoas chamam por aí de feminino, agora a gente chama de amor de Deus. Porque o descanso é no Senhor, a força é no Senhor, as promessas estão no Senhor, a graça está no Senhor, a tranquilidade está no Senhor, com fé, com confiança. Eu desenhei ontem, ó, vai estar todo rabiscado, porque essa é a forma da Carol de criar a minha linha do tempo. Eu vou compartilhar um dia isso com vocês, mas essa é a minha linha do tempo. Eu hoje, eu assumo a mulher que sou em Deus, tá escrito aqui. Eu espero paciente, eu não quero, eu não me basto, eu espero, eu agradeço, eu oro, eu confio. O feminino, porque Deus te criou mulher, e a mulher que Ele te criou é essa mulher que confia nele, que descansa nele, que coloca angústias nele, que deposita sonhos nele. Em nome de Jesus, entendam isso. O que as pessoas, o que a nova era denominou feminino, hoje nós entendemos que é o que Deus preparou para nós. É a forma como Deus quer que a gente viva. É o coração de Cristo. Um coração feminino, uma mulher feminina, é uma mulher que carrega o coração de Cristo. Amém? Antes da gente ir embora, eu quero orar por vocês. Vamos respirar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Paizinho, por mais uma live, por todas as mulheres que chegaram até aqui, todas as mulheres que vão assistir a esse momento, a esse relacionamento, a essa profundidade, a essa raiz, a esse amor revelado hoje no meu canal do YouTube, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por mais um encontro. Nós pedimos no começo dessa live palavra revelada, luz, e o Senhor com sua bondade nos entregou. Eu não tenho dúvida de que cada mulher que ficou aqui até o final teve revelações surpreendentes e que o dia de hoje delas, que elas vão carregar esses ensinamentos e que hoje, não só hoje, mas de hoje em diante elas entendam, elas compreendam e elas vivam ao modo que o Senhor nos desenhou, com fé, com ousadia, com confiança, porque o seu amor é tão gigante que nós não conseguimos compreender, nós desconhecemos, mas nós queremos amá-lo, nós queremos senti-lo todos os dias. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pelo selo do Espírito Santo colocado no nosso coração. Que tenhamos fé, que tenhamos confiança, que tenhamos ousadia para realizar os planos que o Senhor tem para nós, que possamos descansar no Senhor e dar glória a Deus a cada vitória, a cada conquista, a cada degrau que nós subimos na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, remove do coração delas e da mente toda a crença de merecimento que foi instalada ao longo dos processos e de todas as vezes que elas acreditaram que precisavam de ferramentas e métodos para conhecê-las. Que agora elas entendem que a única ferramenta para conhecer elas é a palavra, o relacionamento, que elas possam entregar confiança e ousadia em suas mãos, para que o propósito, o chamado de Deus sobre as suas vidas se realizem todos os dias. Amém? Meus amores, ó, um beijo no coração de vocês e até amanhã, 7h20 aqui, para lermos Efésios 4. Amém.